Bom dia, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra para a nossa meditação de hoje é Salmo 37 e versículo 16, que diz assim: Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Você já ouviu aquele ditado que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada? Essa palavra é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Um pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Porque quando a Bíblia diz aqui que vale mais um pouco que tem o justo, geralmente quem pratica justiça é aquele que conhece a Deus. Eu quero dizer um negócio para você, meu irmão. Tem muitas pessoas justas neste mundo e de repente você é uma delas. Quem procura fazer a justiça, com certeza tem parte com Deus, porque Deus é justiça. Deus é amor, mas Ele também é justo. Então quem procura fazer justiça é de Deus. É de Deus. Ele já tem o Espírito Santo. Porque quem vive na injustiça, não tem Deus na sua vida. Você pode ter certeza disso. Tem muitas pessoas muito ricas neste mundo. Tem pessoas milionárias. Mas as riquezas não trazem a felicidade que elas procuram. Por mais que elas tentem. Elas viajam, elas fazem um monte de coisa. Só que mesmo assim, a felicidade está longe delas. Está longe delas. Presta atenção. As riquezas de muitos ímpios não valem nada. Sabe por quê? Porque sem Deus não tem alegria. Sem Deus não tem paz. Sem Deus não tem felicidade. Sem Deus não tem comunhão. Sem Deus não tem união. Dinheiro sem Deus é a mesma coisa que nada, querido. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Se eu tivesse uns trocados aí, se eu ganhasse 10 mil hoje, sem Deus, esses 10 mil ia por água abaixo. Mas com Deus, R$ 1.000 se torna 10. Com Deus é assim. Até porque quando aquela multidão estava com Jesus no deserto, lembra da passagem da multiplicação? Jesus falou: o que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos, traz aqui. Ele deu graça e houve multiplicação. Quando a gente está com o Senhor Jesus, as coisas se multiplicam na nossa vida. A alegria, a paz, o dinheiro, o nosso salário, ainda que seja pouco, mas com Jesus multiplica. Com Deus as coisas se multiplicam, isso é maravilhoso. Até porque Jesus não ia deixar ninguém ir embora de barriga vazia, de mão vazia, não. Ele alimentou toda aquela multidão para depois despedir ela. Porque Deus não desampara ninguém. Presta atenção. Um pouco que você tem, na direção de Deus, Deus vai multiplicar. O que você tem aí? Lembra daquela viúva? O que você tem aí? Eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Aí Elias profetizou: a farinha da panela não vai acabar, muito menos o azeite da botija. Ei, escuta essa. Deus vai multiplicar o que você tem na sua casa. Se você colocou na mão dele, se você consagrou a ele, esse pouco que você tem aí vai se tornar muito na mão de Deus. Porque Deus não precisa de muita coisa para operar milagre, não. Deus só precisa de um pouquinho. Então vale mais esse pouco que você tem na sua casa, na mão de Deus, do que 1 milhão sem Deus. Sem Deus, tem muitos ímpios. Até porque tem muitas pessoas ricas que tem condição de ajudar alguém e não ajuda. E está escrito na Bíblia
As pessoas que têm riqueza e não ajudam, elas cometem pecado. Elas não são de Deus. Elas são avarentas. Você conhece alguma pessoa avarenta, miserável mesmo assim, como a gente diz, munheca? Você acha que essas pessoas têm parte com Deus? Não tem. Porque elas estão pensando nas coisas da terra. Estão fixadas aqui. Mas tem pessoas que você não vê, não tem nada, mas o pouquinho que elas têm, elas repartem. Tem pessoas que ganham R$1.000 por mês e o pouquinho que sobra ainda ela ajuda alguém, querido. Essas terão a recompensa. Ei, você que pratica justiça, você é de Deus. Você que muitas das vezes reparte o pouquinho que você tem, Deus te recompensará. O que Deus tem para você é extraordinário, pode ficar sossegado. Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. E quem sabe, eu estou pregando para pessoas avarentas, se converte dessa avareza, se converte dessa ganância, se converte desse orgulho. Você sabe por que Lúcifer caiu? Por causa da soberba e por causa do orgulho. Ele caiu por terra. Se você não largar dessa soberba, desse orgulho, dessa avareza, você também vai cair. E o seu tombo vai ser terrível. Deus teve que colocar Nabucodonosor para pastar para ele aprender. Ele tinha muitas riquezas, um homem orgulhoso. Olha o que aconteceu com ele. Mas quando ele voltou, ele reconhece Deus. Sem ele você não é nada. Tem muitos milionários aí que pegam doenças, câncer, gastam um monte de dinheiro e no final de tudo morrem, porque ainda não reconhece Deus, reconhece o dinheiro, vai para os melhores hospitais, vai para os Estados Unidos, procura os melhores doutores e nada resolve, por causa da soberba, do orgulho. Eu conheço gente que morreu assim, gastou um monte, não adiantou nada, e já conheço gente pobrezinhos, sem nada, com câncer maligno, e Deus o curou. Vale mais um pouco com Deus do que o muito sem Ele. Guarde isso no teu coração. Vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra. Muito obrigado por essa reflexão. Multiplica o pouco que temos. Que esta pessoa que é soberba, arrogante, prepotente, essa pessoa, papai querido, que muitas das vezes não ajuda ninguém, tem condição, mas não ajuda, Pai, que ela possa se converter dos seus pecados. Pai, recompensa essa pessoa que reparte o pouco que ela tem. Multiplica o que temos, o que o Senhor tem nos dado em nossas mãos, Pai. Nos guia neste dia, Pai. Vai na nossa frente, Senhor. Abençoa, Pai. Nos ajude a ser sempre pessoas diferentes. Cria em nós, como Davi orou, eu oro. Cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto. Afasta de nós toda soberba, toda arrogância, toda prepotência, todo espírito de miséria e avareza. Tira isso e leva isso para bem longe de nós, em nome de Jesus, Pai. Que esta pessoa seja abençoada. O Senhor conhece o coração dela, Pai. Recompensa essa pessoa que tem um coração que, quando vê alguém passando necessidade, Pai, o coração dela quebranta, ela vai lá, ajuda, ela reparte o pouquinho que ela tem. Oh, Deus eterno, assim como o Senhor multiplicou lá o azeite daquela viúva, o trigo, do pouquinho que ela tinha, ela fez para o profeta, Deus eterno, e não acabou, Senhor. A farinha da panela, o azeite da botija não acabou. O Senhor multiplicou, o Senhor fez as coisas acontecer. Faz as coisas acontecer na vida dessa pessoa, papai querido. Multiplica a saúde dela. Multiplica, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que ela tem em suas mãos hoje. Multiplica a paz. Multiplica, Senhor, meu Deus, meu Pai, aleluia, o amor, a alegria que ela tem já. Deus eterno, seja com ela. Em nome de Jesus, Pai. Tudo que ela for fazer neste dia, o Senhor a abençoe. Aonde ela colocar a mão, o Senhor prospere. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço, afasta toda a avareza de nós, porque nós não queremos isso, Pai. Um pouco com o Senhor é muito, e o muito sem o Senhor é nada. Então o pouco que nós temos, Pai, seja conosco neste pouco, porque sem Ti nós não podemos fazer
Nada, nada, nada. Fica conosco, seja conosco. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, meu querido. Se você gostou dessa mensagem, inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com 2 pessoas e assim seja abençoado. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.